muito boa noite, boa tarde ou bom dia, porque estamos a comunicar-nos para várias partes do mundo. Então vamos iniciar os nossos trabalhos e damos as boas-vindas a todos aqueles que a partir de agora vão estar em sintonia connosco. A nossa primeira canção, na página 12. Na estrada da vida, seguimos diante, Jesus é o prazer que nos vai sellando, longe da verdade, caindo choramos, não temos claro o chão que pisamos. Senhor Jesus, é o momento de pedir o apoio, o auxílio, a proteção para os trabalhos que se iniciam, que os teus mensageiros, trabalhadores desta casa, os nossos irmãos do plano espiritual maior, nos assistam, estejam conosco, que nos ajudem, Senhor, a sentir a paz, a tranquilidade que irradia de vós, que haja muita harmonia e ajuda-nos principalmente a estarmos atentos aos teus ensinamentos. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que mais uma vez nos dás. Página 24. Quando a vida é sofrimento e nos falta o alento, só Jesus nos pode ajudar. Só no amor podemos
Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ai do mundo por causa dos escândalos. São inevitáveis, certo? Os escândalos, mas ai do homem por quem vem o escândalo. Mateus, do livro 4 Evangelhos. Não é necessário que alguém acredite na existência de entidades espirituais, para que elas atuem das formas mais diversas na vida das pessoas. Não se faz indispensável que alguém seja espiritualista, a fim de estar às voltas com as ações de desencarnados nos caminhos humanos. É importante lembrar que a humanidade terrena é composta por todos os espíritos que o Criador a ela destinou, em razão da lei de afinidades, e colocou sob a coordenação de Jesus, o Cristo. Daí não será difícil compreender que num mundo com tantas potencialidades, com tantos recursos a serem explorados, como é a Terra, a grande massa dos espíritos a ele vinculados se acha desencarnada. Há mais espíritos na faixa da erraticidade do que espíritos reencarnados. Isto é o que explica porque o número dos mortais tenha crescido através dos séculos. Vivendo essa realidade de um mundo considerado em dois níveis gerais, o nível dos que estão no corpo físico e dos que se encontram fora dele, não é surpreendente a contestação de que ocorram recíprocas influências de um nível sobre o outro. Imensa é a leva de desencarnados que procura contatar os encarnados, sejam para ajudar em qualquer coisa, seja para participar de qualquer coisa, ou seja para perturbar de qualquer forma. Enorme é a massa de encarnados que deseja contactar os desencarnados, seja para pedir uma ajuda banal, seja para vingar desafetos, ou seja para rogar um socorro direto em casos complexos. Há entidades espirituais que se comprazem somente em fazer o bem, em ajudar para o bem, em participar de qualquer esforço pelo bem. No entanto, outras já inteiramente voltadas para o contrário, dando vazão às suas inclinações inferiores, ainda não devidamente transformadas. Uma vez que você sabe disso, observe o tipo de sintonias, de contatos mentais que faz e que deseja fazer com os espíritos. Analise os conteúdos dos seus pedidos dirigidos ao além e o teor das suas expectativas diante da vida, mantendo a certeza de que, quaisquer que sejam suas buscas, alguma entidade espiritual a elas se associará. As suas decisões quanto ao seu estilo de vida, as suas relações de afeto ou desafeto, o rumo que dê às suas realizações na faixa da honestidade ou da desonestidade, tudo funcionará como tomadas ideias para a sua ligação com nobres mensageiros da luz ou com desafortunados agentes da sombra. Busque a Jesus e una-se a Ele em tudo o que faça. Viva com alegria interior,
Aprenda a enfrentar e superar problemas sem ódios, sem guardar mágoas de ninguém. Solte-se. Viva em clima de liberdade espiritual por guardar o coração e a mente livres de vínculos com espíritos perturbadores. Busque a Jesus e a tudo o que se refira ao bem. Esteja certo de usufruir de melhor assistência invisível. É atraída por suas felizes predisposições morais. Meditação. Bons espíritos que vos dignais de assistir-me, dai-me a força. Devemos pedir sempre. A força de resistir à influência dos espíritos maus e as luzes que necessito para não ser vítima de suas tramas. Que Deus nos abençoe. E vamos ouvir do livro, a leitura do livro para uso diário. Raul Teixeira, pelo Espírito Joana de Anjos. Joanes. A frase do Evangelho está adequada aos tempos de hoje e que se vivem tanto nesta quadra carnavalesca. Ai do mundo por causa dos escândalos. E realmente, que escândalo! As fortunas que são gastas num país que está com tanta gente na miséria e que se gasta em divertimentos, em gozos, em prazeres, pensando bem, não é? Jesus podia estar aqui agora e dizer isto: ai do mundo por causa dos escândalos. Porque assim, é mau divertir? Não é mau. Mas nós sabemos os abusos que há, os divertimentos em excesso, porque na verdade os homens e as mulheres da terra preocupam-se mais ainda, é predominante o gozo, tudo aquilo que a vida material oferece, dá, portanto organiza as possibilidades de divertirem-se um pouco mais e vai para além do exagero. E tudo aquilo que é exagero prejudica a evolução do espírito. Jesus também disse que larga é a porta da perdição, e estreito é o caminho ou a estrada que leva ao reino dos céus. Porque, na verdade, com todos os escândalos, porque o que são os escândalos, ou a que escândalos se refere Jesus? Pois será escândalo tudo aquilo que contraria as leis de Deus. Os escândalos sociais, os escândalos particulares que cada um vive nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, tudo são escândalos. Tudo aquilo que seja contrário à vivência da lei, a lei natural, a lei que governa o nosso mundo, que governa o universo. Portanto, é uma lei única para todo o universo. E nós sabemos que essa lei não é vivida de forma alguma. Pouco se vai vivendo dessa lei superior, dessa lei perfeita, dessa lei única, porque muitos a desconhecem. Nós não podemos olhar para a lei e interpretá-la à nossa vontade, aquilo que nos convém, não é? Aquilo que me interessa. Pronto, não há mal nenhum em, nesta época, as pessoas se divertirem. Mas gastar-se o que não tem, não é? O que não se tem, aquilo que faz falta, estas fortunas que são gastas, se bem que muita gente vive também dos gastos, não é? Das vendas que são feitas nesta época. Mas é um exagero. E há países que exageram. E o nosso país quer se comparar, não é? A países que, nomeadamente, o país irmão, o Brasil, e há vários relatos dos nossos irmãos espirituais, através da psicografia de médiuns conceituados, Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco,
em que os espíritos nos falam da influenciação espiritual, do mundo espiritual inferior, que, como sabemos, e quem não sabe fica a saber, vivem aqui no nosso meio, no nosso plano, à nossa volta, presos a quê? Àquilo que os humanos também se prendem, aos divertimentos, aos gozos, os prazeres da matéria, os prazeres da carne, a luxúria. E, portanto, estes varios a que o homem se propõe e se deixa levar, esses irmãos ainda ligados à vida terrena, já sem corpo, mas isso não conta. Muitos sabem que não têm corpo, mas que são tal e qual, têm as mesmas necessidades, pensam da mesma forma, são como eram, porque a morte não modifica ninguém. Quem pensa que a morte modifica as pessoas, engana-se, está redondamente enganado. A morte é apenas uma passagem, uma transição, é uma mudança de vida para o espírito que está ligado à matéria, que se servia do seu corpo, que precisava do corpo para viver na Terra, que é o nosso caso, não é? Temos um corpo e estamos aqui, mas quando deixa de ter o corpo físico, o corpo de carne, não é? O que se diz a morte ou o desencarne, o sair da carne, o espírito, se não se preparou, e a maioria das pessoas não se prepararam enquanto viveram na Terra, andam longe de Deus, longe das coisas de Deus, longe da espiritualidade, longe do bem, longe do amor, longe da caridade, não longe disto tudo, porque nada disso interessa. Não é isso que procuram para serem felizes, não é isso que procuram viver. E por isso esta crise tremenda que vivemos, que é uma crise do espírito. E nestes tempos em que devíamos pensar um pouco mais, os tempos de crise, nos tempos da tormenta, da tempestade, devíamos todos meditar, analisar o porquê de tudo isto. Ai do mundo por causa dos escândalos, que eles são inevitáveis de certo, pois não podemos evitá-los. Eu não posso evitar o escândalo que o outro pratica. O escândalo que eu poderei praticar, eu posso evitar. Não é? Eu posso fazer tudo para evitar. Agora, o que os outros vão fazer, eu não posso. Mas se eu ajudar com o meu exemplo de mudança, na ajuda da divulgação da mensagem verdadeira, a mensagem que liberta, como Jesus disse há mais de 2000 anos, ele disse aos seus discípulos, mandou-os procurar a verdade. Porque só a verdade liberta. E nós sabemos que sim. Não é viver na mentira que nós vamos encontrar a paz de espírito. Porque diz que a mentira tem a perna curta. E mais cedo ou mais tarde, não é? A verdade vem ao de cima. E, portanto, é esta verdade que nós estamos a encontrar nas nossas vidas. Que a humanidade, pouco a pouco, muito pela porta do sofrimento, sem dúvida nenhuma, está a encontrar. Como disse Jesus, os escândalos são inevitáveis porque fazem parte do cumprimento da mesma lei. Não que a lei obrigue a praticar escândalos de maneira nenhuma, mas o que fazemos aos outros nós vamos encontrar de volta. A lei fará vir ao nosso encontro. Então, se eu prejudico o meu próximo, os meus irmãos em espírito, porque somos todos irmãos, filhos de um só Pai, Deus, o Criador. E onde é que ficam aquelas pessoas que não acreditam em Deus, que não querem nada com Deus? Não são filhos dele? Claro que são. Mais cedo ou mais tarde, eles encontrarão essa realidade e aprenderão a amar a Deus, não é? E a conhecer as suas leis. Enquanto o não fizerem, pois de acordo com a sua conduta, serão repreendidos na hora certa pela
lei de justiça, essa lei soberana, essa lei perfeita que Deus criou. Então, se Jesus diz que os escândalos são inevitáveis, parece que é uma aberração, porque então primeiro diz, ai do mundo por causa dos escândalos, não é? Mas eles são inevitáveis, e depois termina, mas ai do homem por quem o escândalo venha, ai do homem e da mulher, não é? Não fiquem as mulheres, não nos fiquemos a rir, porque é o homem no sentido geral do ser, ai de todos nós, que pratiquemos escândalos. E podem as pessoas pensar, eu não mato, não roubo, não faço mal a ninguém, e portanto eu não ando por aí em traições, não engano ninguém, daí que eu não pratico escândalos. Não. E os maus pensamentos? E a falta de tolerância? E os julgamentos que fazemos a torto e a direito? Julgamentos por tudo. Porque eu olho para algo, para alguém, para um acontecimento, para a conduta desta ou daquela pessoa e eu faço a minha análise, o meu julgamento. Não é assim. Pronto, está-se a portar mal, já anda com a cabeça no ar. Já é isto, já é aquilo. Não querem trabalho. São 1000 conjecturas que nós fazemos, 1000 análises, 1000 julgamentos, por tudo e por todos, porque interpretamos a vida dos outros, interpretamos aquilo que vemos, não é? Porque a maioria da informação, ou a grande parte da informação que recebemos, é através da nossa visão, embora alguma também pela audição, mas a maioria é pela visão. E, portanto, vemos com os nossos olhos, não vemos com os olhos dos outros, ouvimos com os nossos ouvidos, como às vezes nos fazem ouvir. Eu já ouvi isto várias vezes e realmente quando ouvi isto que eu vou contar foi nesta altura do Carnaval, passado no Brasil, entre uns namorados e, portanto, nesta altura, com o divertimento, a irem ver, portanto, o Carnaval, irem gozar, e eles estavam a falar de ir, não ir, e o Senhor disse para a sua companheira. Portanto, estavam naquela decisão, não é? Se tu vais, tu não vais, e ele disse, se tu não fores, eu não vou. Portanto, se ela não fosse com ele não ia. Portanto, não se queria ir divertir sem ir com a sua companheira. E ela ouviu, se tu fores, eu não vou. Vejamos, se tu não fores, eu não vou. E ela ouviu, se tu fores, eu não vou. O contrário. E foi um problema naquele casal, porque ela começou a pensar, então, ele não quer que eu vá, pois se não quer que eu vá, o que é que ele vai fazer, para onde é que vai, isto e aquilo. Entendeu mal ou fizeram-lhe ouvir mal. Porque às vezes é isso. A gente pensa que ouve de uma determinada maneira e não ouvimos aquilo que foi dito, mas assim aquilo que nos puseram no nosso ouvido para ouvir, que nos fizeram ouvir, de acordo com a vontade daqueles que nos estão a influenciar. A segunda leitura que nós fizemos do livro para os diários de José Raul Teixeira, o título era Às Voltas com Espíritos. Às voltas com espíritos. E os espíritos andam às voltas connosco, porque somos todos espíritos. E, portanto, nós influenciamos a eles e eles influenciam-nos a nós, conforme as vontades deles. Se eles querem, no bem e no mal, evidentemente. Se eles querem ajudar-nos a seguir um caminho reto, mudança, enfim, a olharmos mais para a vida que estamos a levar, pois são os bons espíritos que nos querem ajudar a acordar para a verdade, para o conhecimento, para que possamos interiorizar o nosso procedimento, analisá-lo. Será que eu estou a levar uma vida correta? Nós precisamos desses alertas. E há estes espíritos amigos, os bons espíritos,
que se comprazem no bem, amando o próximo, e tentam de todas as formas influenciar-nos ao bem. E, portanto, esses nós devemos guardar junto de nós, tê-los connosco. Mas não é só dizer, eu quero que eles estejam comigo, e eles já estão. Não, eu tenho que levar uma conduta que seja uma porta aberta a esses irmãos que possam influenciar-me no bem, dar-me força interior, espiritual, estímulo, ajudar-me a ser uma pessoa reta, a saber encontrar o que há de negativo em mim, a vencer as minhas imperfeições, a superar obstáculos na vida, dificuldades que nos vão surgindo. Portanto, tudo no bem, no bom sentido. Portanto, somos nós que os mantemos à nossa volta. Porque eles podem querer muito ajudar-nos, não é? Gostarem muito de nós. Mas se nós fechamos a porta, como é que se nós tivermos a porta da nossa casa fechada, a 7 chaves, quem é que lá entra? Não entra ninguém. E alguém pode estar a pensar, mas os espíritos podem entrar, eles não precisam de entrar pelas portas. É uma forma de querermos explicar que fisicamente, para entrarmos numa casa, temos que ter uma abertura. Então, espiritualmente, para que os espíritos estejam connosco, nos acompanhem, nos influenciem, têm que ter uma abertura, uma porta aberta, que é a porta do nosso pensamento, do nosso sentimento, da nossa conduta, do nosso viver. Se nós nos esforçarmos, enfim, por ir vencendo as nossas imperfeições, que são muitas, e é bom que aceitemos essa realidade, são muitas, mas se nós formos lutando contra elas, atraindo a presença dos bons espíritos, pois evidentemente que eles vão vindo, a nossa porta vai se abrindo, se não é a porta escancarada, é uma janela, e eles vão se aproximando de nós e vão nos ajudando. E é assim que nós vamos vencendo, tendo mais fé, começando a conhecer. Aí começamos a desenvolver o amor ao próximo, a caridade, a sentir necessidade de ajudar os outros, os que estão em sofrimento, os que estão piores do que nós. Agora, vamos pelo contrário. Então vejamos, nesta altura em que a diversão leva ao exagero, à promiscuidade, porque as pessoas são tão envolvidas pela própria influência espiritual negativa, não é? Espíritos que estão presos ainda a esta diversão. E então aproveitam para criar obsessões terríveis, os próprios obsessores, aqueles mesmos a quem nós prejudicamos, ou todos prejudicaram no passado, e que aproveitam esta altura, mediante a conduta, a postura mental, as ideias, os pensamentos negativos da tal diversão, não é? O passarem para além do normal, não é o paranormal, para além daquilo que é normal num divertimento. O divertimento, as pessoas divertirem-se, há formas das pessoas se divertirem de uma forma sã. Evidentemente, temos que procurar, mas a melhor diversão, não há dúvida nenhuma, que é aquela, é o tempo que gastamos na ajuda ao próximo, em fazer o bem, no aprendizado. A vida de um dia para o outro acaba, a vida da terra, lógico, porque a nossa vida de espíritos é uma só, não acabará nunca. Viveremos na carne, fora da carne depois da morte, voltando à carne pela reencarnação, regressando pela desencarnação ou pela morte, não é? E assim, vivência atrás vivência, o espírito vai evoluindo, vai dando cabeçadas aqui e acolá, não é? Pontapés aqui e acolá, e vamos aprendendo com os nossos erros. Por isso Jesus disse que os escândalos são inevitáveis, porque é no sofrimento que recebemos de volta que nós vamos aprendendo a mudar. Se não houvesse sofrimento de retorno, vejamos, se houvesse só o sofrimento causal, aquele que causamos aos outros, mas então, como é que é possível? Se houvesse uma vida só e alguém a causar sofrimento sempre aos outros, e os outros não causavam sofrimento a ninguém,
Quer dizer, só recebiam sofrimento. E então, porque é que eles mereciam o sofrimento? Porque é que um, não é, consegue causar sofrimento e o outro só receber sofrimento? Não tinha lógica. Aqui víamos que havia uma injustiça nas leis que governam o universo e que governariam a nossa humanidade. Não podia ser. Portanto, todo aquele que está a receber sofrimento já causou sofrimento idêntico. Pois a maioria das pessoas não se lembram, não é? Não se lembram quando é que cometeram o escândalo. A maioria desses escândalos que nos trazem tanta dor não foi nesta vida. Quantas pessoas passam pela traição, pela infidelidade conjugal? E hoje em dia, os casais, quer dizer, não se toleram. A primeira é logo. Não te perdoo. Não te perdoo. Fez, acabou. Desconhecem a lei. É claro, dói. Pois dói. Dói. Mas se conhecêssemos todos essa lei, diríamos assim: eu estou a receber de volta aquilo que eu fiz. Mas eu nesta vida eu nunca traí. Nem em pensamento. Pois é, mas nós não somos desta vida. Nós já vimos de muitas vidas atrás. E aquele que é traído, aquele que passa pela infidelidade ou pela traição numa amizade, seja naquilo que for, sem dúvida nenhuma que fez o mesmo. Há quanto tempo atrás? Não é isto que é importante. Eu gostava muito de saber. Há pessoas que dizem, eu gostava tanto de saber o que é que, não é, quem fui. Pronto, se foi assim uma pessoa importante, assim, um nome importante da sociedade, já viram? Ninguém quer ser o pastor lá da aldeia, ou o sapateiro, ou o trolha. Não, ninguém quer ser essas coisas, porque isso não tem importância. Agora, se fomos assim uma pessoa importante da sociedade, não é? No tempo dos reis, um rei, um príncipe, uma baronesa, não é? Pois, houve aqueles que foram. Não foram todos, porque nem toda a gente podia ter sido o mesmo. Ora, o importante não é quem fomos, é o que nós fomos. O que é que nós fizemos? Que vida nós levamos e o que é que nós provocamos nos outros? Porque é isso que dita agora a nossa vida presente. Em cada reencarnação, e isto tudo por causa dos escândalos, em cada reencarnação, cada um traz o seu passado consigo, porque nos acompanha. Nós temos o nosso consciente, o espírito tem o consciente, que é aquilo que nós lembramos, tem o inconsciente, o que não lembramos, e o subconsciente. Vejamos, ainda para além do inconsciente, que está aonde? Não pode estar na memória física, porque o que é de outras vidas, o corpo não viveu. Onde está reservado? Onde está guardado? Na memória espiritual e perispiritual, no perispírito. E é, portanto, o perispírito que grava a nossa vivência, a nossa conduta, os nossos erros, os escândalos que todos praticamos. E todos nós fizemos coisas terríveis, asneiras, crimes, tudo, mais ou menos, porque faz parte da própria inferioridade. O espírito, na sua evolução, não é? E nós estamos num nível ainda muito baixo da evolução espiritual. Muito baixo. Não pensemos que somos seres muito evoluídos. Embora, sem dúvida nenhuma, que a ciência, a vários níveis, tem crescido muito, há um grande desenvolvimento, sim, mas espiritualmente, se estivéssemos evoluídos, não estava a passar a crise no nosso país e outros países, crises terríveis, crises espirituais. Não há valores morais. O que falta é moralidade. A maior crise que nós temos, sem dúvida nenhuma, é a crise de valores, que não existem. E as pessoas não param para pensar, parece que anda tudo no ar, a querer conseguir isto e aquilo. É uma luta desenfreada, as pessoas não param. Porque é que o sofrimento bate à porta? Como combater o sofrimento? O que fazer? Não é atrás de um erro cometer outro erro que vamos resolver, seja o que for. Ai do homem por quem vem o escândalo.
Porque o escândalo vai bater à sua porta. Alguém lhe vai provocar a dor. Nós temos uma força em nós que é a força do pensamento. O pensamento é uma coisa extraordinária, mas também uma coisa terrível. Porque no pensamento tudo se origina, tudo se faz. Tudo. Porque a partir do momento que pensamos, já estamos a irradiar ondas vibratórias. Energia boa ou má. E se eu tenho um mau pensamento, é um escândalo perante as leis de Deus. São escândalos. Se eu desejar o mal a alguém, se eu tiver prazer em ver os outros sofrer, são escândalos perante as leis de Deus. Porque disse Jesus que as leis de amor, os mandamentos, o mandamento máximo, que é amar a Deus sobre todas as coisas, é amar ao próximo como a nós mesmos. Nós não nos amamos a nós. Não amamos, não nos cuidamos. Vejamos os vícios, não é? Vícios diversos, que as pessoas sabem que faz mal. O tabaco, o álcool, a droga, drogas diversas. Portanto, isto é aquilo que cria viciação também no corpo. Mas é uma dependência do espírito, ou são dependências do espírito. E dizemos do espírito, porque se fosse apenas do corpo, com a morte do corpo, tudo ficava bem. O espírito ficava em paz, tranquilo, sereno, não é? Ia para o bem bom, para o descanso eterno, e era uma maravilha. Mas não é isto que acontece. Não é. Depois da morte, a grande maioria das pessoas que passam esse portal continuam em sofrimento. Continuam em sofrimento, presos aos seus vícios, aos seus prazeres da matéria. Porquê? Porque muitos desconhecem. A maioria das pessoas desconhecem. Que isto também é do espírito, que é o mal do espírito. Ora, agora vamos ver. Todas as pessoas têm os seus vícios, nisto e naquilo. As suas imperfeições, as suas dependências. Depois da morte, se enquanto estivermos na Terra não as eliminarmos, vão continuar connosco. Porque o espírito continua a ser a mesma pessoa, não é? A ter os mesmos defeitos, também as qualidades. Mas o que temos de qualidades, tudo bem, quanto mais melhor, não é? Devemos preocupar-nos é com as imperfeições, aquilo que nos leva a cometer os escândalos. E é isso que nós precisamos arrancar, as ervas daninhas, que nos vão trazer tanto sofrimento, tanto mal-estar, tantos desgostos. A nível familiar, é um compromisso muito sério, construir uma família. Como é que nós somos membros do nosso agregado familiar? O nosso comportamento no seio familiar, que ambiente nós oferecemos? Temos que pensar em nós. O que é que nós fazemos? Não é assim, mas a mim fazem-me sofrer. Pois, é preciso entender que quem agora sofre já fez. Aquele que agora está a fazer sofrer, chegará a sua hora. Claro que isto não nos vai dar prazer nenhum, não dá alegria nenhuma. Saber que aquilo, que todo o mal que é feito, vão receber de volta, não nos vai dar alegria. Não, a mim dá. Porque assim é para ver também, para avaliar, não é? Sempre há quem pense isso. Não devemos pensar assim. De maneira nenhuma. Devemos, sim, corrigirmos-nos a nós. A mensagem de Jesus é uma mensagem que apela à nossa modificação. É uma mensagem de esperança, de amor, porque Deus não é esse Deus castigador que nos castiga para todo sempre, eternamente. Não, porque então aí nunca mais nos levantaríamos. Caímos e aí ficávamos. Logo à primeira queda, já não estaríamos neste grau. Não estaríamos assim aqui como estamos, não. Estaríamos muito mal porque falhámos muito lá atrás. Evidentemente que se estamos aqui, apesar das dificuldades, dos problemas, Deus tem-nos ajudado, dá-nos força, não é? Dá-nos oportunidades diversas para podermos
ir pouco a pouco, dando valor a tudo aquilo que Ele nos dá e que nem sempre valorizamos. Há tanta coisa boa e bonita que nós poderíamos lembrar e valorizar e agradecer a Deus, mas porque não temos isto ou aquilo que Deus ainda não nos deu, nós já não ligamos. Não é? Achamos que aquilo que não temos é que era importante. Já temos, não é? Já deu. Vamos meditar, pensar um pouco mais na vida. Não estamos aqui assim plantados como árvores que são plantadas, que as plantam, não é? E são obrigadas a estar ali naquele sítio, embora possam espalhar, quando vem a época da floração, espalhar o seu pólen e voa. E podem outras similares despontar aqui ou acolá. Essas sementinhas minúsculas. Não. Nós temos movimento. Deus deu-nos uma vida que é valiosa e que nós devíamos aproveitar, começando por nos amarmos, por cuidarmos do ser que somos, porque Deus criou-nos com tanto amor. Veja o que é a força do amor. A criação divina é a força desse amor imensurável que nos criou. Não para sofrermos de maneira nenhuma, mas o sofrimento ainda é uma forma de nós nos tornarmos mais dóceis, humildes. A simplicidade, a humildade é importante ser desenvolvida na nossa vida. Nesta caminhada longa, em que todos somos chamados à mesma evolução. Então, nestes tempos, nesta quadra festiva, procuremos vivê-la de uma outra forma. Não nessa folia, neste divertimento. Procuremos com paz, com alegria, sim. A alegria é muito importante. Não tristeza, andarem cabisbaixos, com os problemas em cima dos ombros. Não, vamos de cabeça erguida. Deus deu-nos esta posição, não é, ereta, para podermos andar de cabeça levantada e olhar para o alto, de onde vem a luz, de onde vem a força divina. Esses irmãos superiores que nos assistem, que nos ajudam, eles estão num plano mais acima. Não estão aqui na Terra. E para nos ajudarem, eles não precisam de baixar aqui. Porque a força do seu pensamento vem até nós. O pensamento irradia-se. Assim como nós, eles, é o espírito que pensa. E a energia vem. A nossa faixa vibratória aqui na Terra é muito negativa. Porque, vejamos, é a maldade, é o orgulho, a inveja, toda a violência, o egoísmo, o materialismo. Tudo isto irradia, cria energias, vibrações muito negativas. E que para estes espíritos superiores que já atingiram outros patamares, não é? Já são mais evoluídos, numa vibração mais elevada, era um choque vibratório. Não quer dizer que eles não possam vir, claro que podem vir. Mas não há necessidade, porque é através da força do pensamento que eles chegam até nós. A ajuda que nos dão. Agora nós temos que ir ao seu encontro. Vamos tentar fechar a porta, o que é negativo. Porque somos nós. Claro que aqueles que têm a ver connosco, que estão ligados a nós, do passado, desse tempo de escândalos, de maldade, de desconhecimento da lei, da falta de fé, de enganos, evidentemente que nos marca e que faz com que esses irmãos se aproximem de nós, porque há um merecimento, há a lei das afinidades. E é necessário também pagarmos os nossos débitos, como Jesus disse, que não saímos daqui da terra sem pagar até o último centil. Já viram? Até o último. Vida após vida nós vamos pagando. Se nós não contraíssemos mais dívidas, pois até que a gente se ia libertando, não é? O problema é que pagamos umas, contraímos outras.
Pagamos estas, lá vêm outras a seguir. Porque desconhecemos muito daquilo que é errado, que é contrário à lei. Daquilo que, fazendo aos outros, é o mesmo que estarmos a fazer a nós mesmos. Sempre. Então não adianta fazer o mal. Não adianta. E para esses irmãos, adianta? Também não adianta, coitados. Porque eles também, fazendo o mal, também vão receber de volta. A lei é para todos. Para o mundo terreno, espíritos na carne, e para o mundo espiritual, espíritos na erraticidade. Vejamos, há mais espíritos desencarnados do que encarnados, do que no corpo, do que seres humanos. E depois, claro, eles precisam de vir. Porque assim, então, mas eles não reencarnam? Pois é, mas para reencarnarem tem que nascer bebés, não é? Tem que haver filhos, tem que haver crianças. A vida está difícil. Há muitos casais que já não estão a querer ter filhos. Porque estão com medo do futuro. Que futuro é que vão dar aos filhos? Não é? Como é que vai ser o amanhã? Casais jovens que estão com medo. Não todos, mas muitos estão. Eu já ouvi isso, eu já ouvi de alguns casais que estão com muito receio do futuro. E os que têm um queriam mais, mas não, já ficamos por aqui, porque estão a dar um tempo a ver. Quando chegar o tempo, já passou, se calhar, a altura de poderem ter o receio do futuro. Então, como é que os espíritos vão reencarnar? Cada vez se limita mais a reencarnação, a possibilidade de virem. Claro que quando Deus determinar, vai ser, não é aqui, é noutros países, se calhar há lugares lá no meio da selva que os casais têm às dúzias, como no tempo dos meus avós. No tempo, portanto, em que nasceram os meus avós e mesmo os meus pais, raros os casais que não tinham 6, 7, 8 filhos. E olha, e tudo se criava, não é? Viviam com limitações, não tinham a abundância que há hoje e por isso se sente mais as necessidades de hoje porque os seres humanos habituaram-se a ter demais. Há muita coisa supérflua na nossa vida, mas que nos habituámos a ter e que sem isso já não conseguimos viver. E se falta, é uma desgraça. Não é? É miséria. Porque uma coisa é o pão, o alimento, mas a gente não se contenta só com o pão. Quer o pão e o recheio do pão e mais alguma coisa a acompanhar o pão, não é? E depois, claro, o recheio da casa, os luxos, as comodidades. Mas é mau termos uma casa cómoda, não é? Que nos dê alguma comodidade, algum bem-estar? Claro que não, evidentemente. Faz parte da evolução. Agora, quantos, para se divertirem, gastam o que não têm? No tempo de férias, nestes tempos de festas, vão, passeiam, pedem dinheiro, fazem créditos bancários. Há quem faça ainda isso. Portanto, vão gastar aquilo que lhes vai fazer falta. Devíamos pensar mais na alegria do espírito, na união familiar, passarem juntos, em família, os pais com os filhos. Vejamos, os pais trabalham, aqueles que conseguem ter trabalho, não é? Conseguem ter emprego. Trabalham, os filhos, pois têm que ir para instituições onde os cuidem durante o dia, durante a semana. É tão pouco tempo que têm para passar com os filhos. Faz falta. Os filhos precisam do aconchego, do carinho, da vibração dos pais, o diálogo familiar. E depois não têm tempo. E vamos tendo a sociedade que temos. Pois tudo isto acaba por colaborar e fazer parte destes escândalos. Jesus estava a ver o futuro da humanidade. Porque é possível, não é? Ver o futuro. E mais ainda, o governador da terra. E ele disse, já há 2000 anos, ai do mundo por causa dos escândalos. E aqui andamos todos nós, não é? Com uma cruz invisível às costas. Alguns, ou em algumas pessoas até parece quase que é visível, não é? Porque andam tão derrubados, tão cansados da vida.
Vamos suportar essa cruz, sim, com alegria, mas nós podemos diminuir o seu peso. Como dizíamos, amando a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Então, vamos ler ao contrário. Vamos amar-nos a nós, para assim amarmos o próximo e dessa forma estaremos amando a Deus. Porque Deus reflete, Deus está dentro de nós, dentro do nosso próximo. Então, Deus está à nossa volta. Se nós amarmos, ou se nos amarmos a nós, como vamos amar-nos? Qual a forma de nos amarmos? Cuidando-nos. A primeira canção falava, não é, da jornada, dos vícios, das imperfeições, as lutas, a jornada desta vida, que vamos lutando, tentando melhorar. Mas é para lutar mesmo, para melhorarmos mesmo. Não é o faz de conta, porque nas leis de Deus não há faz de conta. É ou não é? Fazemos ou não fazemos? E chega de estarmos parados, de inatividade. Nós temos que movimentar-nos, tem que haver ação. Não chega a ter fé. A maioria das pessoas tem fé em Deus, em Jesus, nos santos, nos anjos, em tudo. Mas não fazem nada por si mesmas. Não chega a ter fé. A fé sem obras é morta. Então é preciso fazermos algo de útil, de bom. Fazendo então, começando em nós. Corrigindo imperfeições. Qualquer dia começa aí a despontar a primavera, os jardins, as pessoas começam a fazer os cultivos, não é? A semear, lavrar as terras, arrancar as ervas daninhas. Porque nós fomos a ver alguns jardins, estão cheios de erva, também com tanta chuva, nem dá para andar ali, está tudo cheio de água. Mas quando começar a vir o sol primaveril, começam a despontar as primeiras flores, está à vontade de cuidar, arrancar aquelas ervas daninhas. E como fica tudo mais bonito, não é? Nós também. Vamos começar a arrancar estas ervas daninhas que têm umas raízes fundas e que temos que arrancar mesmo pela raiz, toda a raiz. Ah, que custa. Às vezes, nestas ervas daninhas, temos que ir com uma enxada, porque à mão não conseguimos. Temos que ter ajuda de um utensílio agrícola para conseguirmos arrancar bem aquela raiz. E mesmo assim, ela às vezes ainda desponta, porque lá ficou qualquer coisinha que volta a germinar. Portanto, as nossas imperfeições que nos levam a praticar tantos escândalos perante as leis de Deus, nós temos que lutar. Se é desta vez que eu consegui mudar, vencer o meu orgulho, a minha vaidade, a minha prepotência, não é? O meu machismo. Não, eu sou muito macho. Bem, cada um é como é. Como ainda é. Mas todos podemos deixar de ser como somos e sermos melhores. Porque essa oportunidade Deus dá a todos. Não conseguimos sozinhos, pedimos ajuda. Meu Deus, ajuda-me. Bons espíritos, ajudem-me. No momento do passe, peçam essa força, o passe magnético. Não estejam preocupados com os espíritos que vão falar, são muitos, são poucos. Os espíritos são irmãos necessitados como nós, que desconhecem as leis como nós, que têm as suas imperfeições como nós, que são fracos como nós, que estão presos ainda à vida terrena, como nós estamos. Mas nós estamos cá, eles já não. Pois não, eles não estão cá fisicamente, mas andam em espírito. Portanto, eles precisam também de ajuda. E este trabalho é para que eles possam, enfim, comunicar-se, trazer-nos os seus exemplos de vida. Quando ouvirem alguma comunicação, porque às vezes não dá para ouvir, fala tudo ao mesmo tempo, uns falam baixo, outros falam alto, uns gritam, uns choram, outros quase nem se ouvem. Às vezes as pessoas ficam ali, não ouvi nada, eu queria ouvir, e estão ali a fazer tudo, e nem se concentram no momento do passe. Não é? Porque, vamos ver, é uma falta de respeito ficar-se ali a ouvir as entidades quando há outros irmãos à espera para irem às salas. Então, estão aquele bocadinho, já sabem, vão vendo. Mas, às vezes, nesse bocadinho que estão, dá para ouvir. E quando der para ouvir alguma coisa, não pela curiosidade daquilo que estão a dizer,
mas para que ajude a compreender a vida quando se está do outro lado, no mundo espiritual. O sofrimento, a prisão às coisas da terra, como dizia a leitura, como se fica preso a tudo. E o sofrimento que isso causa. E como eles se aproximam de nós, aproveitando-se também das nossas inferioridades. Portanto, vamos sim, no momento do passe, seja aqui no salão, seja depois lá na salinha dos trabalhos mediúnicos, e levem o pensamento a Jesus. Por um bocadinho pensem em Jesus, falem com Ele. O passe será mais frutífero e terá mais efeito se a nossa mente estiver ligada ao alto, a Jesus. Desabafem com Ele, peçam-lhe força, que ajude. Cada um conhece as suas debilidades, os seus problemas, peçam ajuda. A Jesus que dê força no vosso dia-a-dia. Devemos orar, falar com Ele todos os dias, com os bons espíritos, para que nos ajude a ultrapassar, a vencer os problemas da vida, a sermos mais fortes. Todos temos fraquezas, mas a vencermos. Não é mudarmos de hoje para amanhã, ficarmos uns santinhos que não. Não é isso que Deus nos pede, porque não é? Era uma maratona. Mas vamos indo pouco a pouco, cada vez mais, a não sermos instrumentos de escândalo, a colaborarmos na paz, na harmonia, na felicidade geral. E todos podemos fazer isso, todos nós. E vão ver que se lutarem, se tiverem este esforço, não vai ser em vão. Não vai de maneira nenhuma. Porque quem mais se der, mais lhe será dado. Também é verdade que mais será pedido. Porque conforme formos apresentando, não é, força, capacidade de mudança, de ajuda, pois Deus vai nos dar mais oportunidades de podermos fazer mais e mais. A responsabilidade também vai sendo maior. Mas é sinal que estamos a evoluir, não é? Que estamos a caminhar na direção de Deus. Portanto, aproveitemos sempre os ensinamentos de Jesus para nos fortalecermos. Não ponhamos de lado uma mensagem de luz. Ele disse que era a luz do mundo e é a luz do mundo, porque a sua mensagem é para todo o mundo. No momento de pedir, de orar, façam com fé, palavras simples, mas tenham fé que Deus escuta, que os bons espíritos escutam e que virão ao encontro da porta que se abrir. Que Jesus nos abençoe a todos, que nos dê força, que estejamos com boa disposição, pensamentos positivos e a paz virá ao nosso encontro. Muita paz para todos. Os nossos trabalhos vão prosseguir.
Há uns óculos que foram deixados numa salinha aí, de atendimento. Perguntar se está Dona Helena Vieira presente. Este foi um dos livros que saíram no sorteio e que não foram entregues porque ninguém o reclamou. Página 4. É uma vida de sofrimento, Senhor. A nossa vida e a vida daqueles que à nossa volta continuam tentando perceber os mecanismos que nos movimentam. Nos podem um dia perceber aquilo que são as leis do Pai Criador. Ensinaste-nos, Senhor, que devíamos orar e vigiar. Neste momento, queremos orar por aqueles que não têm oração, aqueles que sofrem as dificuldades do dia a dia, a falta de pão, a falta de comida, que é muito importante para o nutricionamento, para o nutricionismo do corpo, que é muito importante para podermos sobreviver, subsistir. Mas a falta de carinho, Senhor, a falta de assistência, a falta de educação, esta palavra falta que tantas vezes utilizamos no nosso dia-a-dia. Este momento, dedicamo-lo a nos lembrarmos desses irmãos que sofrem.
desses irmãos que, espalhados um pouco por todo lado, continuam iludidos nas suas mensagens, nos seus conhecimentos, iludidos porque, pensando da forma como pensam, agindo da forma como agem, terão condições um dia para poder chegar um pouco mais alto. Temos que nos ajudar, Senhor, nos pediste. E este instante é o instante da ajuda. Quando lembramos esses irmãos que sofrem, tu sabes quem são. Damos um pouco de nós, um pouco da nossa energia, um pouco da nossa lembrança, da nossa força. E sabemos que a misericórdia de Deus, nosso Pai, envia ao nosso ambiente esses espíritos que recolhem a dádiva que nós estamos neste momento a oferecer-te. É uma dádiva curta, pequena, é a dádiva que temos, mas é dada de bom coração, com a nossa mente, com a nossa vontade de ajudar. Leva por isso, Senhor, que esses irmãos que sofrem sintam a tua misericórdia. Sintam, Senhor, como irmão maior que és, tudo lhes dás. Bem-ajas por isso, Senhor. Lindo. Nós queríamos lembrar os nossos companheiros trabalhadores de segunda-feira, que vêm só à segunda-feira, que hoje começou o curso sobre o livro Pensamento, Poder Mental e Modernidade, que está a ser ministrado pelo nosso Presidente, Coronel Marcos Costeira. Para aqueles que eventualmente ainda não tivessem conhecimento desta situação, há aqui uma folhinha para se inscreverem e para a segunda-feira, a partir das 20h30, 20h25,
se dirigirem àquela sala ali atrás, aquela sala grande, onde esse curso continua a ser dado.